E no quadro Papo Rural dessa semana, uma conversa sobre os cuidados adequados de manejo no confinamento bovino. No quadro Papo Rural dessa semana, eu converso com o médico veterinário Alessandro Dossi. Alessandro, obrigado pela sua participação aqui no quadro Papo Rural. Mato Grosso agora começa a enfrentar um período de seca, e é onde inicia os confinamentos bovinos aqui na região. Quais são os cuidados os primordiais para uma implantação de um confinamento, Alessandro? Bom, o confinamento é uma atividade relativamente nova no Brasil Central, né? Mas que vem conquistando muitos produtores em vista dos benefícios que a gente consegue com essa ferramenta. Então, para o produtor implantar essa ferramenta dentro da sua propriedade com sucesso, o primeiro passo é ter um bom planejamento, né? Ele tem que planejar a categoria animal que ele vai confinar, ele tem que planejar o tipo de alimentação que ele vai trabalhar com esses animais, tem que planejar muito as instalações dos equipamentos que vai ser instalados na propriedade e planejar também o tipo de manejo e a qualificação da mão de obra que vai trabalhar nessa ferramenta. O primeiro passo, então, seria definir o tipo de volumoso ou silagem que iria preparar durante o confinamento, né? O confinamento ele requer uma dieta balanceada e dentro dessa dieta a participação do volumoso é importantíssimo, uma vez que a gente precisa manter um nível mínimo de fibra para esse ruminante ruminar. Ok, né? Bovinos são ruminantes, ele precisa de ruminação. Tá? Então a decisão em qual tipo de silagem que o produtor vai implantar no seu sistema vai muito da particularidade de cada propriedade, do tipo de exploração que esse produtor faz. Do que disponibiliza. Se ele é um lavoureiro, por exemplo, já tem know-how de fazer cultura de milho, obviamente ele vai produzir silagem de milho, que sem dúvida é a melhor silagem para a gente fornecer aos bovinos, tá? Tem o seu custo, mas quem consegue ter uma alta produtividade desse milho consegue diluir com um custo competitivo, né? No caso de um produtor que é estritamente pecuarista, ele não tem o hábito de fazer lavoura, a gente indica a silagem de capim, que é uma silagem mais fácil de implantar, uma cultura mais fácil de você cultivar e, portanto, você tem um volume bom de massa e consegue ter um custo competitivo, embora com uma qualidade inferior. No mesmo processo anaeróbico, no mesmo processo, compactado, tira toda... Os mesmos moldes da silagem de milho. O que ocorre é que você tem um material com menos carboidrato fermentescível, então você precisa, na maioria das vezes, a adição de um inoculante para acelerar esse processo de fermentação e garantir uma qualidade boa desse material ensilado. E o que mais que poderia misturar com capim, que você estava falando na sua palestra? Na questão, quando você trabalha com um alimento volumoso de qualidade inferior, silagem de capim ou silagem de cana, obviamente você precisa aumentar o teor de concentrado dessa dieta para manter bons desempenhos durante a permanência dos animais no confinamento. O confinamento ele exige altos desempenhos para você diluir o custo adicional que você tem dentro da atividade. Você não pode fechar esses animais para ganhar meio quilo, 600 gramas, que é o que ele ganha a pasto. Porque o custo desses animais fechados é muito maior do que um animal solto a pasto. Com certeza. Então você tem que ter ganhos da ordem de 1,5 kg, 1,6 kg, para conseguir ter um custo de arroba produzida a preço competitivo frente ao que o cenário mercadológico está remunerando o produtor. Agora, é necessário também um concentrado junto com esse volumoso também para dar melhor resultado, né? Exatamente, Pacheco. Esse concentrado, ele é balanceado dentro da dieta total e a gente vai pegar os alimentos que têm maior conveniência e maior disponibilidade a custo competitivo na região. De forma geral, entra o milho moído, entra farelo de soja em pequenas proporções como fonte proteica. A região norte aqui do Mato Grosso entra muito a torta de algodão, certo? E casca de soja ou bandinha de soja é interessante também dentro do processo. O sorgo ele entra como alternativa ao milho, o próprio milheto entra como alternativa ao milho,
mas isso a gente pega todos os valores nutricionais médios desses ingredientes, coloca num programa de balanceamento de ração e chega à equação mais viável para essa situação específica. A gente nunca pode esquecer também que dentro desse balanceamento dessa dieta exige o adicionamento de ingredientes como a ureia, que é uma fonte de proteína extremamente competitiva no seu quesito custo, e também incluir a questão dos núcleos minerais, que vai garantir uma boa imunidade para esses animais durante o confinamento e vai garantir uma perfeita mineralização, que é a exigência natural de um organismo em fase de produção. Alessandro, no início da implantação, o gado sente algum estresse. Primeiro que ele é transportado, ele viaja, já chega no confinamento num ambiente completamente diferente do que ele está acostumado. Exato. Ele já se estressa ali. Esse estresse ele leva algum tempo para a recuperação, o produtor se preocupa com isso. Como é que fica essa adaptação? A questão da adaptação inicial no confinamento é de extrema importância. Os animais, uma vez entrou para dentro das baias de confinamento, ele tem um processo de transformação a nível de rumen, onde esse rumen digeria um tipo de alimento, que era basicamente capim, o pasto, e sal mineral, e agora ele passa a ter que digerir alimentos bem diferentes, como milho, como silagem. Então essa transição ela tem que ser feita de maneira gradativa. Você não pode fazer essa transição de maneira brusca, porque esse animal vai sentir mais, ao ponto de às vezes até ele rejeitar esse tipo de alimentação e você ter que soltar esses animais. Então tem algumas maneiras de você fazer essa transição, né? Onde o ideal é que esse animal no pasto já comece a receber uma pequena dose de concentrado, vamos falar meio quilo, 1 quilo de um suplemento específico à base de farelos, para que esse animal, quando chega no confinamento, ele já está familiarizado com concentrados, com ureia, com minerais, com tamponantes, para que ele dê sequência natural nessa fase de transição. O ideal é que em 21 dias esse animal já esteja 100% adaptado à nova fase de alimentação no regime confinado. Certo. E água de boa qualidade também, porque o gado ele come a ração e vai beber a água. Ao beber a água, ele deixa resíduos da ração. Sim. E esse resíduo entra em fermentação e compromete a qualidade da água. Exato. E ele não bebendo água, ele vai comer menos e aí, consequentemente, o prejuízo seria grande para o produtor. O desempenho vai ser menor. Eu sempre falo que 60% do peso do organismo do animal é constituído por água. Então a gente percebe que a água tem uma importância maior até do que os alimentos. Sim. Então a importância de você monitorar esse consumo de água de boa qualidade, é imprescindível, né? Então para isso que hoje a gente já orienta nas instalações colocar bebedouros que não sejam depósitos de água, sim bebedouros que você tenha facilidade de esvaziar e lavar com maior frequência. Sim. De 2 vezes por semana, às vezes até 1 vez por semana, dependendo do volume de água contido naquele reservatório, mas que tenha uma lavagem frequente e você tenha uma maneira de reabastecer esse incipiente de maneira rápida. Então por isso que não pode hoje mais trabalhar com bebedouros com 3.000 litros, 5.000 litros de água, que vai ser um desperdício muito grande de água e às vezes você até compromete a ingestão de água quando está enchendo esse bebedouro. Certo. Tá? Alessandro, para o conforto animal e bem-estar animal, qual seria a concentração de cabeças por metro quadrado dentro de um confinamento que seria o ideal? Essa é uma pergunta muito interessante, Pacheco, porque nós precisamos extrair o máximo de desempenho desses animais, mas ao mesmo tempo manter o mínimo de conforto ambiente que esses animais precisam durante esses 80, 90, 100 dias fechados ali no confinamento. Então, como eu falei, eles estão fechados ali, precisa ter um espaçamento mínimo. Nem coxo é no mínimo 30 centímetros por animal, de 30 a 60 centímetros, dependendo da categoria animal a ser trabalhado. O espaço da baia, o ideal é que tenha de 15 a 20 metros quadrados por cabeça. Por cabeça. Né? Então uma baia que tem 40 metros de coxo por 50 metros de fundura, ela tem 2.000 metros quadrados.
Essa baia ela é apta a trabalhar com 100 animais com folga, ou seja, cada animal vai ter 20 metros quadrados de área e vai ter 40 centímetros de coxo para se alimentar, né? Um bebedouro por baia, né? Ou às vezes o pessoal divide um bebedouro entre duas baias, mas o ideal é um bebedouro por baia, porque se der uma pane no bebedouro, você compromete uma baia apenas e não duas. E outra coisa, o animal não precisa de muito espaço, até mesmo para não gastar energia, né? Exatamente. Ele concentra a energia se movimentando pouco para ganhar peso, que é o objetivo. Importante assim, o confinamento no Brasil Central, ele ainda é direcionado para a época da entre-safra. Então a gente pensa no confinamento sem problemas de excesso de chuva. Certo. Mas geralmente do meio para o final do confinamento começa a entrar as primeiras chuvas da primavera e você precisa pensar num sistema que você não tem excesso de barro, excesso de lama que possa prejudicar o desempenho desses animais. Isso traz um estresse animal, né? Com certeza, muito grande. Traz um gasto energético muito grande e aí você passa a sobrar menos energia para ter ganho. No custo-benefício seria mais interessante fazer um calçamento então para esse gado ficar mais... É imprescindível, ter um conforto melhor? É imprescindível você fazer um calçamento de 2,5 metros paralelo ao coxo, para que todas as vezes que esses animais forem se alimentar, eles ficam num plano só, eles sempre têm um padrão de piso para que eles se alimentem o máximo possível para ter o máximo da engorda. O que mais que você poderia deixar para os produtores aí como conhecimento, como alerta durante esse período do confinamento, Alessandro? Olha, Pacheco, confinamento é uma atividade que vem crescendo muito no Brasil Central, exige conhecimento técnico, exige empreendedorismo por parte do produtor, exige gerenciamento, exige planejamento, exige gestão de maneira geral, né? Então, o que a gente sempre orienta a produtor interessado em montar um confinamento, a se familiarizar com a atividade de confinamento, pensando em instalar em sua propriedade, procure um técnico de sua confiança que já tem noção do sistema, que já trabalha com o sistema há algum tempo e discuta sobre qual a melhor maneira de fazer esse tipo de instalação dentro da propriedade. Porque não existe uma receita única para diversas propriedades. Existe a receita mais adequada para o tipo específico da propriedade que o produtor tem. Muito bom, Alessandro. Beleza. Quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação no quadro Papo Rural, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. Acabei de conversar com o médico veterinário Alessandro Dossi. O quadro Papo Rural fica por aqui.